Projeto O Lúdico no reavivamento da memória da Fortaleza de Barra Grande em Guarujá para as novas gerações. Nosso trabalho em vídeo está dividido em 3 etapas: introdução, pesquisa e proposta de intervenção. Objetivando elaborar um projeto educacional que auxiliasse no ensino de artes, de forma que englobasse também contação de histórias e outros campos de aprendizado, como história e geografia, criamos esse projeto dedicado especialmente para professores e crianças residentes no município de Guarujá ou cidades próximas na Baixada Santista do estado de São Paulo. A ideia visa trabalhar e estimular as capacidades artísticas criativas e o conhecimento da cultura local nessas crianças, preferencialmente do 5º ano do ensino fundamental, quando os alunos já possuem um amadurecimento cognitivo adequado para a organização das atividades sugeridas. Ressaltando, é claro, que todo o roteiro apresentado nessa proposta pode ser livremente modificado e adaptado para alunos mais jovens ou mais velhos, dependendo da necessidade do educador. Escolhemos como foco e tema central um local turístico e simbólico na cultura da cidade de Guarujá e região, a Fortaleza da Barra Grande, um forte repleto de significado e história, com uma arquitetura marcante e cartão postal da cidade, criado para proteger a região de invasões piratas e veio a ser abandonado e restaurado com o tempo. Sabemos que existe a problemática de que na região pouco da cultura local é valorizada e estudada nas escolas. As crianças não possuem muito conhecimento a respeito e muitas pouco sabem de que se tratam os pontos turísticos do município em que vivem. Nossa proposta de projeto visa trabalhar sobre essa problemática, instigando os alunos a conhecer a história local, imaginar e criar situações acerca dela, e conhecer a arquitetura histórica do ponto turístico e o ponto turístico em si. Tudo isso utilizando uma poderosa ferramenta na arte da educação, o lúdico, a Fortaleza da Barra Grande, um forte repleto de significado e história. Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around all night. We're walking, crosswalking, like a dream. I know it, oh my baby. Fortaleza de Santa Mária da Barra Grande, também referida como Fortaleza de São Miguel, Fortaleza da Praia Grande, Fortaleza da Barra Grande, localiza-se a sudeste da ilha de Santa Mária, entre a Praia de Góes e a Praia de Santa Cruz do Navegante, batendo a Barra Grande, canal de acesso ao porto da vila, hoje cidade de Santos, no atual município de Guarujá, no litoral do estado brasileiro de São Paulo. A fortaleza foi erguida a partir de 1584, no contexto da dinastia filipina, e sua planta original é atribuída ao arquiteto militar italiano Giovanni Battista Antonelli, integrante desta armada, e foi artilhada com algumas peças de um galeão capturado de corsários na ocasião. A Carta Régia de 11 de setembro de 1709 mandou aumentá-la e que do Rio de Janeiro se remetesse artilharia de grosso calibre, os canhões, para sua defesa. São desse período o projeto assinado por Manuel Pinto de Villa-Lobos. Em 1717, o então governador de Santos designou a Luiz Antônio de Sá Queiroga para adicionar à fortaleza parapeitos, reduto, cortina, casa de pólvoras e outras obras. Essas obras foram iniciadas sob a orientação do engenheiro francês Brigadeiro Jean Massé. Por volta de 1739, aqui esteve o brigadeiro José da Silva Paz com a missão de examinar estas e outras defesas do litoral santista. Este oficial foi responsável pelo projeto da nova Casa de Pólvora e da capela que foram erguidas da antiga Casa de Pólvora e inaugurada em 1742. No século XX,
Ela foi desarmada, seu material entregue ao 3º Batalhão de Artilharia, a fim de aquartelar um destacamento da 24ª Batalhão de Infantaria que iria trabalhar nas obras do Forte de Itaipu. O mosaico Vento Vermelho, criado em 1997 e última obra do artista plástico Malibu Mab, com 20 metros quadrados, pode ser visto por quem percorre a Fortaleza da Barra Grande de Santos. Esse mural substitui o antigo altar da capela. Em formato estilizado, representa figuras como um pavão, uma caravela, uma santa, um cavalo de armadura sobre sua soberba montaria, uma foca, um porte-estandarte de escola de samba com sua bandeira e outros elementos culturais relativos à ambientação do forte e à cultura regional. Ele foi doado em 1999 pela família de Malibu Mab. O roteiro de ações do projeto contém os seguintes passos: aula introdutória, visitação, tour virtual ou presencial e atividades, contação de história, a imaginação através da arte e história, encenação e ação. Aula introdutória. Nesse primeiro momento do projeto, deve acontecer uma aula que apresente à turma o tema e o conceito da Fortaleza da Barra Grande, para que as crianças saibam com o que vão trabalhar a partir dali. A aula introdutória pode acontecer em diversos espaços, na própria sala de aula ou no pátio da escola, numa roda de conversa. É importante que o professor aproveite a oportunidade para descobrir o que as crianças sabem a respeito da Fortaleza da Barra e que explique brevemente o que é e qual a importância dela e da valorização da cultura local para todos os cidadãos. Importante também que o educador consiga deixá-los curiosos e interessados nesse primeiro momento, seja levando a turma para assistir vídeos na sala de informática ou apresentando-lhes imagem. No caso da utilização de vídeos, sugerimos 2 canais muito bem elaborados e informativos, que já fizeram filmagens sobre o Museu Fortaleza da Barra e outros pontos turísticos. São eles 1407 na Estrada e Emílio Pecchini. Os links para os canais e seus respectivos vídeos sobre o tema estarão disponíveis na descrição desse vídeo e no projeto escrito. A visitação ao museu pode acontecer de forma presencial ou de forma virtual através do aplicativo Google Earth, que possui mapeados e registrados os 6 ambientes da Fortaleza da Barra para visitação online. Para a visitação presencial, o próprio museu, que atualmente é administrado pela Prefeitura de Guarujá, oferece visitas monitoradas por uma equipe, que também se dispõe a auxiliar em atividades pedagógicas durante o passeio, desde que previamente combinadas, facilitando assim a execução das atividades. As atividades sugeridas pelo projeto podem ser realizadas na própria escola durante o passeio ou em casa, apresentadas por videoconferência. Tudo é muito adaptável para que o professor consiga se adequar de acordo com as suas possibilidades. Essas atividades devem acontecer após ou durante a experiência de visitação no museu. Olá! Vamos começar a nossa contação de história para poder auxiliar os alunos a compreenderem um evento que ocorreu na Fortaleza da Barra de Santos. Tá? O Museu Histórico hoje é aqui, onde vocês podem ver, e fica localizado aqui na cidade de Santos. E aqui tem um mapa que é para os alunos poderem ver onde ocorreu. Então vamos começar. Em 1893, aconteceu uma revolta chamada a Revolta Armada. Essa revolta era comandada pelo contra-almirante Custódio de Melo. Essa revolta ela tinha a intenção de invadir o litoral aqui de Santos. Sabendo disso, o governador do estado de São Paulo, Bernardino de Campos, enviou para a cidade de Santos soldados, várias tropas, para que pudesse defender a cidade. E esses soldados ficaram lá na ponta da praia.
Custódio de Melo comandou 3 navios para esse ataque. Um deles era o República, Marcílio Dias e o Palas. Então os rebeldes eles ficaram na entrada da barra para invadir. Eles eram chamados de rebeldes porque eles eram contra o governo da época. Na época nós tínhamos como presidente o Marechal Floriano Peixoto. Então o que aconteceu? Durante algum tempo, o contra-almirante e os seus aliados eles ficaram trocando mensagens, não é, com os soldados aqui na ponta da praia. E de repente, do nada, um tiro de canhão vindo do República atingiu a fortaleza. E isso causou um espanto muito grande. Depois de se recuperarem do susto, os soldados, armados de canhões Cramp, começaram a trocar tiro com os navios na entrada da barra. Os navios da entrada da barra não conseguiam enxergar direito a fortaleza, né? E muitas vezes nessa troca de tiro, o que aconteceu? Um dos tiros, ele atravessou a praia e foi atingir uma casa lá no Morro do Saboó. Conta a reportagem da época que o dono de uma mercearia que tinha lá no Morro do Saboó levou um susto tão grande, e essa mercearia ela não tinha nome, e ela então ficou conhecida como Mercearia Bombardeio. Após uma intensa troca de tiros entre eles, o contra-almirante Custódio de Melo viu que não teria condições de invadir a ponta da praia. Então ele puxou as âncoras dos navios e foram embora, deixando para trás a fortaleza com os soldados comemorando muito felizes, né, esse triunfo de ter conseguido defender a cidade de Santos dessa invasão dos rebeldes da época. Os soldados eles ficaram tão empolgados, né, de terem conseguido essa vitória, que eles começaram a dar tiro de carabina da praia lá para a barra, sendo que nem sequer um tiro conseguiu chegar nos navios. E assim termina a nossa contação de histórias, com alguns materiais adaptados para que os alunos pudessem compreender melhor o que ocorreu nessa época. Nessa, os alunos que ainda estarão reunidos poderão retirar de suas mochilas o material artístico que será manipulado. Dentre esse material, fica sugerido o uso de massinhas, argila, pincéis, tintas e pote de sorvete para o armazenamento do resultado. As crianças serão orientadas a pensar nos lugares vazios e pouco preenchidos da fortaleza da Barra Grande, inspiradas na contação de história anterior, e criar, com seu material, composições para os ambientes em miniatura, objetos que estariam nesses espaços na época de funcionamento da fortaleza, personagens de soldados a piratas, móveis antigos, etc. É de grande importância instigá-los a pensar como eram as composições desses ambientes em que situações poderiam ter acontecido no local. A ideia é permitir essa expressão da imaginação de cada um. Ao final, as composições devem ser guardadas nos potes de sorvete ou no recipiente escolhido pelo professor e levadas para a escola. Agora, no ambiente escolar, sala de aula, presencial ou online, as crianças irão receber o desafio de criar e encenar alguma história que poderia ter acontecido dentro da fortaleza da Barra Grande, em que eles próprios sejam os personagens. Para essa atividade, o professor terá que dividir a turma em grupos e intervir o mínimo possível, permitindo assim que a imaginação seja o real guia e que os resultados sejam surpreendentes. As apresentações das histórias podem ser feitas tanto como por teatrinho, como por meio de dança e música, ficando a critério dos próprios alunos.
E uma vez que a turma tenha apresentado seus resultados entre si, deve ser promovido um encontro para que os pais também possam prestigiar as criações e apresentações, com a exposição também das peças criadas pelos alunos na atividade anterior. E esse foi o projeto criado com o intuito de promover conhecimento histórico-cultural local e desenvolver habilidades artísticas e criativas através do lúdico para os alunos do 5º ano do Fundamental. Para conhecer mais a respeito dele, você pode acessar o link com o projeto completo disponível na descrição desse vídeo. Você que é educador da Baixada Santista, teste essa ideia, adapte-a da melhor forma e leve aos seus alunos uma experiência imersiva, histórica e rica, cheia de imaginação. Depois, compartilhe o seu trabalho com a hashtag FB para as novas gerações. Vai ser incrível acompanhar o seu trabalho.